pessoal do canal, estou aqui hoje fazendo um vídeo, um conteúdo um pouco diferente, que não é pescaria, mas é também tão importante quanto a pescaria, que é manutenção de material. Estou aqui no estúdio do Deco, um grande profissional aí que faz customização de varas e manutenção também. Além disso, outros trabalhos. Fala aí, Deco, um pouco do teu trabalho. Tudo bom, Eduardo? Obrigado. Seja bem-vindo aqui à oficina, tá? Então, a gente trabalha com consertos, reparos de vara, né? Troca de passadores, consertos de equipamentos quebrados. A gente tenta, dependendo do local, a gente consegue fazer o reparo dele, né? Troca de algum componente, revitalização das resinas que já estão ressecadas. E assim também como trabalhos, né, personalizados, que aí você traz para a gente o projeto, a gente desenvolve, né, um blank diferenciado, um passador diferenciado, o tamanho de cabo já do tamanho que você gosta e não esses mais de mercado que já são padronizados. A gente consegue fazer do jeito que você trouxer o projeto. Bom, gente, hoje eu trouxe aqui as minhas varas, algumas delas, né? Porque realmente da última pescaria quebrou o anel da ponteira. Então, assim, é muito arriscado continuar pescando utilizando a vara desse jeito, porque pode haver um rompimento de linha. Então não é legal. É melhor você logo fazer o reparo para você poder fazer sua pescaria sossegada e não perder materiais. O Deco vai fazer uma inspeção nos equipamentos e vai fazer os comentários dele com relação ao que está precisando. Bora lá! Então, Eduardo, essa tua primeira vara aqui que quebrou a louça, tá? Como você já comentou, ele tem um problema aqui de desgaste, ela realmente trincou aqui. E apesar da linha ela passar, né, normalmente mais pela ponta, na saída dela, ela faz esse movimento aqui, cônico, e ela pode bater e começar a cortar. E aí isso para uma pescaria, quando você vai pegar o seu troféu, é fundamental a linha estar totalmente intacta. Qualquer tipo de corte, né, ela pode criar ali um problema e ela romper durante a briga com o peixe. Então o ideal é realmente a gente fazer a troca, tá, do passador. Por que a gente não troca simplesmente a cerâmica? Essas cerâmicas, elas são colocadas sob pressão e depois elas são coladas. Existe uma cola UV que é usada, né, para colocar, e ela tem um formato onde ela encaixa exatamente no anel aqui circular do passador, tá? Então quando ela é encaixada e colada. Então quando ela sai, você perde essa garantia da segurança, né, da louça. Então a gente troca totalmente a ponteira ou o passador, tá? A gente não troca somente a louça. E aí a gente pode trabalhar tanto com passadores Fuji, né, passadores Alps, e com passadores que a gente traz coreanos, que são de boas qualidades, que são aqueles, né, intermediários que a gente chama. E a gente também tem aqueles passadores mais simples, para aquelas varas que são mais simples, de pesca e pague, né? Não precisa de uma coisa mais elaborada, um trabalho anti-corrosão como as varas de pesca de praia precisa, tá? Então, para realmente pesca de praia precisa ser um material um pouco mais sofisticado. Mostra aí um pouco dos tipos de ponteira que poderiam ser assim substituídas. No caso aqui, essa ponteira que vê original da vara, ela é uma ponteira até relativamente simples, né? Ela é fininha, ela tem um design bem leve, né? Mas eu tô até querendo trocar por uma melhor. Tá. Quando as fabricantes desenvolvem um projeto delas, elas conseguem fazer personalização dos passadores até para poder se adaptar melhor ao projeto. Nesse caso, esse passador aqui ele é fino, mas ele é todo feito com um aço inox, né? E ele ganha um tipo de revestimento preto, né, quimicamente falando, porque eles são tratados dessa forma para ficar com essa cor. E ela é uma ponteira que ela não tem um anti-rosco. Você pode ver aqui em cima que se a linha passar por cima, ela vai enganchar, tá? Então existem várias ponteiras, né? A gente pode trocar todas elas, né? E o que é importante quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho? Primeiro, a gente tem que saber o diâmetro, né? O tamanho do anel
que é o que a gente chama de o tamanho do passador, o tamanho da ponteira. E esse diâmetro para a ponteira é muito importante, que é o encaixe dela. Então, para toda vara, isso é diferente. Tá? Não existe um padrão. Cada fabricante, quando vai criar o seu blank, quando vai desenvolver o seu projeto, utiliza, né, uma bitola diferente da ponteira. Essa daqui, por exemplo, é 1.8. Então, essa aqui é um passador número 10 com a ponteira, com essa parte aqui 1.8. Então, eu teria que trazer uma coisa muito parecida dessa, 1.8 número 10. Tá? E tu usa um paquímetro, né? Para fazer a medição? A gente faz um paquímetro. No caso aqui, a gente utiliza... Paquímetro aí, ó, profissional digital, ó. Olha aí. 1.83, a variação pequena, 1.8. E aqui a gente sempre mede do anel de louça até o final dele, tá? A gente não mede o passador todo, assim. Ah, vou medir o passador. Não, a gente não utiliza a medição do passador. A gente só mede o tamanho do passador, é o tamanho do anel cerâmico dele. Ele que como tá quebrado, não tô conseguindo encaixar, mas vamos lá, vai dar certo. Não seria pelo aquele lado direito, não? Assim, o diâmetro interno? Porque aqui interno não, porque o interno, o que diz o tamanho do passador é o diâmetro externo da louça dele. Ah, tá? Perfeito. Então aqui a gente trabalha, ó, esse aqui é o número 10. Tá? Então ele é o número 10 com essa parte ponteira 1.8. Eu aqui na oficina tenho alguns modelos. A gente tem modelo da Fuji. Tá? Aqui é o modelo da Fuji. Ele é um modelo já com tratamento anticorrosão, né? E aí, só que o tamanho da louça que eu tenho atualmente é a 8. Então, se a gente for medir aqui, ela vai dar o tamanho 8, tá? E a minha ponta aqui interna é a 2.0. É muito complicado medir aqui, é muito pequenininho de fazer essa medição, mas a gente normalmente faz a utilização quando a gente compra. O fornecedor, ele informa qual o tamanho e qual é o ID aqui, né, da ponteira internamente, tá? Então, tem esse modelo. E aí tem outros modelos também. Esse modelo aqui já é um modelo intermediário, né, um modelo coreano. Tá? Ele também trabalha, ele tem um trabalho de aço inox. Não é fosco, como tem aquele da Fuji, mas ele também já tem um aço inox melhor. A ponteira também a 8. E aqui também é o 2.0, tá? Bom, eu tô querendo esse daí, gente, porque ele é anti-rosco. Olha só o design dele. Ó, a parte de cima aqui, a linha passa e não engancha. Já que eu vou mudar, eu vou querer algo melhor, né? Porque a outra lá não é, a original não é. Então, assim, já... De vez em quando isso acontece, né? E a gente perde aí o conjunto todo na hora do arremesso. História pode até quebrar realmente a ponteira, né? Danificar a vara. Então, é interessante a gente já fazendo a manutenção, né? Já trocar por uma peça de qualidade superior. Beleza. E assim, existem outros modelos, mas para esse caso, esses dois são os que são melhores indicados nesse momento, tá? O melhor seria se a gente tivesse o número 10, mas por enquanto em estoque eu não tenho, né? Mas a gente vai fazer a troca dele colocando esse do número 8, tá bom? Não vai fazer muita diferença com relação ao arremesso, como eu estava explicando para você, Eduardo. Quando você cria a diagramação de passadores, a gente sempre vem do maior para o menor. Por quê? A saída da linha na molinete, como ela é cônica, ela tende a bater mais no primeiro passador, por isso que ele é maior, para poder ele ir acomodando, e nos demais ele vai diminuindo, né, essa conicidade e vai passando deles até o final aqui. Esses últimos passadores, praticamente ela já não está rodando, ela já está, né, reta saindo. A ponteira, em muitas situações, né, os passadores são o mesmo tamanho e a ponteira ela diminui um pouco mais. Por exemplo, tem conjuntos que o passador aqui começa 6, 5 e 5, aí vem 5 e 5 até o final, e aqui no final ele é um 5, tá? Por quê? Porque já é o final da saída, então você não tem aquele problema de voltar um nó muito pequeno, um nó muito grande. Como essa pesca de praia, né, a diferença do número 10 para o número 8 não vai fazer tanta diferença nesse caso, né? Mas, e aí é de cada pescador. Se o pescador acredita que quando a gente troca um equipamento desse, se o pescador acredita que não melhorou a vara,
a gente está aqui à disposição para rever, né? A gente pede só um pouco mais de tempo para a gente poder conseguir o estoque necessário e aí a gente faz a substituição pelo outro sem nenhum tipo de custo, tá? Mas para garantir aí a estabilidade do conjunto. Olha só, galera, vou fazer aqui também com o Deco, né, a substituição dessa ponteira que ela tá com a trinca. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês na câmera de aproximação. Olha ali, ó. Ó. Tá dando pra ver, né, gente? Ó, na lateral aí, ó, tem uma trincazinha nesse anel cerâmico. E isso aqui pode passar a linha e romper, fazer um rompimento. Então nós vamos fazer a substituição também dessa ponteira e o Deco vai fazer uma customização na ponteira. Ele vai trocar pela mesma ponteira, só que ele vai dar um acabamento de resina, né? Exato. Para que ela fique meio que anti-enrosco, né? Que a linha não fique batendo aí nessa solda de cima. Eu vou até mostrar aqui também uma outra vara que ele fez já o serviço para vocês entenderem. Olha aí, gente, ó. Esse daqui, ó, é uma ponteira mesmo modelo. E aí, ó, ela resinada fica dessa forma. Então, quando a linha passa aqui, não prende na solda, né? Então, é um trabalho bem bacana que o Deco faz aqui. Eu vou pedir para fazer também na minha. Que já aconteceu várias vezes da linha prender, né? Já tem até vídeo mostrando esse tipo de situação que você tem que ficar de olho, né? E aí quando faz esse tipo de trabalho já resolve, minimiza bastante esse tipo de situação, né? De você perder seu material no arremesso porque estava preso lá na ponta, né? Da vara. Já tá sem a louça, a gente faz a medição dele, tá? Internamente, né? Que a gente chama de ID, né? Que é o diâmetro interno do passador, tá? E aí, como eu já fiz aqui, tinha tirado já a medição dele, então ele é um passador número 30. Tá? Então a gente coloca um passador também com o mesmo diâmetro dele, que é o número 30 também. Então a troca dele é feita pelo equivalente. Os fios a gente tem várias cores, aí dependendo da vara do pescador. Dependendo do tipo de montagem, né? Você tem que fazer a fixação nos dois lados, né? Sim, exatamente. Passadores de vara de pesca de praia, eles utilizam a fixação dupla, né? Para dar mais apoio, até porque exige, né, a forma do arremesso, tá? O trabalho da vara, ele exige. Pessoal, eu tô aqui conversando com o Deco, ele tá me mostrando uns passadores KW, né? E a gente tá fazendo um comparativo com os passadores da vara que ele tá fazendo aqui a manutenção. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? E veja bem, olha só, esse tipo de passador, ele até tinha inicialmente pensado que era um KW, né? E não é. Vamos mostrar como é que é o KW. O KW é bem parecido, só que ele tem uma leve inclinação. Olha só, ele é um pouco mais inclinado aqui, ó. Ele tem um desenho que inclina mais. E isso aqui é um design, né, que facilita a saída de linha do KW. É um passador que tem uma tecnologia um pouco mais superior a esse daqui. Então, eu fiz uma pergunta pro Deco. Deco, teria como a pessoa tentar fazer aqui uma dobra para esse aqui virar um KW, né? É possível fazer isso? Bem, Eduardo, como eu estava te falando, tá? Quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho num metal desse, tá? Ele tem que estar aquecido, então você tem algumas condições. Se você simplesmente dobrar, você vai fraturar o metal. E como vocês utilizam muito em pesca de praia, isso vai fazer com que ele se corroa mais rápido e ele vai quebrar com muito mais rapidez. Quando você faz essa envergadura do passador, né, desse passador mais simples
para poder fazer essa queda do KW, a haste, ela não vai simplesmente aceitar a descida. Ela tá aqui ele tá nesse sentido, né? Que ele tá meio reto, segurando o passador. Ele não vai suportar com que você faste, porque ele vai ter que fastar, não é só descer. Ele vai ter que fastar para inclinar, ele tem que fazer esse sentido. Então ele precisa ter um pouco mais, inclusive, essa haste dele precisa ser um pouco mais longe. Então se a pessoa tentar fazer esse tipo de manobra, ela vai prejudicar o passador e vai perder o passador, né? Se ela realmente até conseguir deixar ele parecido. Mas outra coisa que é importante é que essa curvatura do KW, ele tem esse ângulo exatamente para que a linha, quando ela passe, ela faça um atrito maior aqui e vai diminuindo. Maior, menor, maior, menor. E aí ela vai acalmando e deixando ela mais uniforme, tá? Então esse ângulo do KW que tem aqui, se você observar, ela primeiro bate aqui embaixo, ela vai, quando ela vai rodando, ela vai diminuindo essa, perdão, ao contrário. Ela bate aqui, né? E aí ela vai diminuindo para poder ela acalmar. Nesse caso aqui, para ele fazer esse tipo de trabalho, essa haste ela tinha que ser mais longa. Observe o tamanho da haste do KW. O KW é mais longo mesmo. Para a haste desse daqui, mais tradicional. Então, ele vai tentar fazer e vai danificar o passador. Então, não vale a pena. Então é isso aí, gente, ó. Não tentem fazer isso. Não tentem. Porque todo mundo tem... Eu já tive esse pensamento. É bem parecido, né? Se a gente fizer uma dobra, dá certo? Não dá. Não dá. Você vai perder o seu passador. Verdade. Terminamos aqui esse episódio, né, mostrando a customização da vara. O Deco aqui já terminou o serviço. Olha só, ficou legal, viu? Com uma ponteira anti-enrosco. E eu tô doido para fazer o teste prático dela, né? Queria agradecer o Deco aí por ter se disponibilizado para fazer esse conteúdo para mostrar para vocês, tá? Aproveitar aí, pedir para todos se inscrever aí no canal, deixar seu like. Precisando de customização de vara, vou deixar também o contato aí na descrição do vídeo do Deco. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado, Deco. Valeu, Eduardo. Obrigado, gente. Boas pescarias.